Será que o marxismo ainda faz sentido hoje, em um mundo de inteligência artificial, redes sociais e crises climáticas? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. E a resposta é mais complexa e interessante do que você imagina. Vamos mergulhar no debate contemporâneo sobre o marxismo. Uma das críticas mais comuns é que o marxismo foca demais na economia, ignorando a cultura, os sentimentos e a individualidade. Mas o marxismo não ficou parado no século XIX. Correntes mais modernas, como a teoria crítica e o feminismo marxista, trouxeram a cultura, a ideologia e a vida pessoal para o centro do debate. Eles mostraram que a luta de classes não acontece só na fábrica, mas também na linguagem que usamos, nos valores que defendemos e nas batalhas por reconhecimento. A ideia não é abandonar a economia, mas entender que ela está conectada a tudo mais. E quem são os revolucionários de hoje? O cenário mudou. Não falamos mais apenas do operário industrial. O marxismo atual estuda os movimentos sociais, os entregadores de aplicativo, os trabalhadores freelancer, como a precarização e o trabalho intermitente afetam a solidariedade, como pessoas que trabalham isoladas em casa podem se organizar? São essas as novas perguntas que buscam resposta, mostrando formas inéditas de ação coletiva, muitas vezes mais horizontais e flexíveis. A tecnologia é outro campo de batalha. Automação, inteligência artificial, Big Data, tudo isso está transformando o trabalho e a sociedade. O marxismo contemporâneo analisa como essas ferramentas podem criar novas formas de extração de valor e de vigilância. Pense nos algoritmos que controlam o ritmo do seu trabalho ou que decidem o que você vê nas redes sociais. A luta por direitos digitais, por transparência e pelo controle sobre nossos próprios dados se tornou parte fundamental da resistência. E aqui entra uma contribuição gigantesca. O feminismo marxista, ele nos fez enxergar o óbvio que era invisível, o trabalho doméstico, o cuidado com os filhos e com a casa são trabalho. Um trabalho essencial que sustenta toda a economia, mas que é desvalorizado e, na maioria das vezes, não remunerado. Isso expande a crítica da exploração para dentro de nossas casas. Por isso, lutar por creches, licenças parentais e reconhecimento do trabalho de cuidado é parte de um projeto de emancipação real. A interseccionalidade ainda complementa isso, mostrando como raça e gênero se cruzam com a classe, criando opressões múltiplas que precisam ser combatidas juntas. E o planeta? O marxismo também encarou a crise ecológica, as críticas ao produtivismo, inclusive em experiências socialistas do passado, levaram a um novo conceito: o ecossocialismo. A ideia é reorganizar toda a produção e o consumo pensando nos limites do planeta. Isso significa investir em energia limpa e democrática, agricultura regenerativa, transporte público de qualidade e uma reindustrialização verde. E o mais importante, fazer uma transição justa, que garanta emprego e dignidade para os trabalhadores nesse processo, unindo sindicatos e ambientalistas em uma agenda comum. Com a globalização, o poder parece não ter mais fronteiras. Decisões que afetam nossas vidas são tomadas por mercados financeiros e organismos internacionais, longe do controle democrático. O marxismo responde a isso com propostas para reconstruir a soberania popular. Isso inclui controle de capitais, taxação de grandes fortunas em nível global e o fortalecimento de economias locais. Experiências
como orçamentos participativos e moedas sociais em cidades pelo mundo mostram que é possível ter mais democracia e cooperação na prática. Claro, é preciso olhar para a história com honestidade. As experiências que se disseram socialistas tiveram problemas sérios: burocracia, falta de liberdades, desastres ambientais. As lições foram duras, mas foram aprendidas. O marxismo atual insiste na necessidade de pluralizar as formas de propriedade, que pode ser pública, cooperativa, comunitária, defende transparência total, participação popular e um planejamento que seja verdadeiramente democrático, não tecnocrático, com mecanismos para corrigir rotas. Além disso, o marxismo de hoje dialoga com outras correntes críticas, como os estudos pescalonier e decoloniais. Ele aprendeu a ouvir as epistemologias do Sul, a valorizar saberes que foram silenciados e a entender como a herança do colonialismo ainda molda o poder no mundo. O resultado é um pensamento mais complexo, mais sensível às diferenças, mas sem abrir mão do objetivo universal de emancipação para todos. E voltando às redes sociais, elas nos conectam, mas também concentram um poder imenso em poucas empresas que controlam nossos dados, nossos cliques, nossa atenção. Tudo é transformado em mercadoria. O marxismo atual vê isso como uma nova fronteira de acumulação capitalista e propõe saídas, regular as plataformas, garantir que os dados pertençam aos usuários e incentivar tecnologias públicas e abertas. Uma alfabetização digital crítica é fundamental para que todos sejamos cidadãos conscientes. E não apenas consumidores moldados por algoritmos. No fim das contas, o debate contemporâneo mostra que o marxismo não é um dogma congelado no tempo. Ele continua sendo uma ferramenta poderosa para entender as desigualdades, a precarização do trabalho e as crises do nosso tempo. Ao combinar planejamento democrático, ecologia, feminismo e a defesa de direitos universais, ele desenha um horizonte possível, um socialismo democrático, onde a economia sirva às pessoas e não ao lucro, e onde a liberdade seja o nosso poder coletivo de decidir sobre o nosso futuro, uma visão renovada, sem nostalgia e pronta para os desafios do século XXI. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa discussão, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. 8a Proxima